Legal. E vai declarar esse depósito que foi feito como bens de ausentes. Serão considerados bens de ausentes aqueles valores. Isto é, irá para o Estado. Irá para o Estado. Isso tudo que eu falei, artigo 898 do Código de Processo Civil. Tá? Essa, de fato, é uma pergunta mais técnica. Essa é mais técnica, mas é muito interessante. Vamos lá? Olha lá. Pergunta. Professor, existe consignação extrajudicial? Como funciona? É a primeira colocação que eu fiz, porque essa é uma dúvida que eu respondo todos os dias. Se existe a consignação extrajudicial. E, geralmente, essa dúvida vem do seguinte, de contrato de locação. Será que se admite essa consignação extrajudicial, que nós falamos anteriormente, para locação? Porque a relação, principalmente nas locações residenciais, entre inquilino, locatário e locador, ela é uma relação, muitas vezes, pessoal até, não é? Muitas vezes pessoal. E isso acaba complicando esses contratos. Toda relação que é pessoal complica a questão de ordem jurídica. Pois bem, será que nesse contrato de locação admite-se essa consignação extrajudicial? Isso vale para todo mundo. Esse é assunto para todos. Será que se admite essa consignação extrajudicial? A resposta é sim. É possível, sim. O locatário quer pagar o aluguel, não é? E não consegue pagar, por algum motivo, né? Porque o locador subiu muito o preço, aumentou o valor da locação, o locador desapareceu. Então, cabe a consignação extrajudicial? Cabe. Até porque, neste caso de consignação de aluguel, é comum, né, isso acontecer, né, na medida que o locador muda, que o locador mudou de cidade, não é? Isso pode ser que eu não consiga localizá-lo. Mas eu sei quem é, então cabe consignação extrajudicial. Mas, bem, é o melhor caminho extrajudicial? Olha, depende muito da relação entre as partes. Mas, se for possível, de fato, é mais rápido do que uma ação judicial, ninguém vai negar isso. Então, essa consignação extrajudicial, veja que interessante, ela está prevista dentro do Código de Processo Civil. Então, é um caso típico de solução de um conflito sem atuação do Estado. Por quê? Porque se o credor levantar o depósito feito no banco, extinta a obrigação, está resolvido o problema. Então, é um mecanismo interessantíssimo, não é, de uma solução alternativa aí de conflitos. Então, existe a consignação extrajudicial? É claro, está certo? Tranquilamente, ela é admissível. Entenderam? Essas são as perguntas dos nossos alunos. Agora, nós vamos partir para o nosso último bloco, o nosso terceiro bloco, que é qual? O X da questão. Duas questões para você. Respira, quando você acabar de respirar, não é? Já começou o terceiro bloco. Até daqui a pouquinho. Agora sim, o nosso terceiro bloco, o X da questão. Olha, tome cuidado quando você for se preparar para uma prova, para um concurso público, para o exame de ordem. Muito cuidado. Faça muitos exercícios antes, tá? Esses dois que eu separei são essenciais. Vamos juntos? Primeiro, faremos uma leitura do teste, depois vamos analisar alternativa por alternativa. Tá legal? Vamos lá? Olha o tamanho deste enunciado. Um enunciado extenso. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter o foco exato na questão. Vamos lá. Considere que foi ajuizada ação monitória com base em cheque inexequível em face da prescrição. O réu alegou em sua defesa impossibilidade jurídica do pedido, pois o cheque não pode mais ser objeto da cobrança, sendo imprestável para embasar a execução. O juiz indeferiu inicial, condenando o autor em custos de honorários, fixados em 20% do valor da causa. Diante da situação hipotética e a respeito da ação monitória, assinale a opção correta. Vamos lá. O procedimento monitório substitui a ação de conhecimento, devendo o credor a ele obrigatoriamente submeter-se, pois neste objetiva-se a economia processual e a satisfação do direito do credor, proporcionando-lhe no menor tempo possível o título executivo e com isso o imediato acesso à execução forçada. Ademais, não cabe ao autor a escolha da via processual.
B. No caso, o juiz agiu certamente ao extinguir o feito, pois o cheque prescrito, por ser obrigação natural, não pode embasar a ação monitória. C. Na ação monitória ocorrida a revelia, o juiz deve nomear um curador especial para promover a defesa do réu e determinar o prosseguimento do processo como ação ordinária de cobrança. D. Quando a petição inicial é indeferida, a condenação em honorários advocatícios não deve ser fixada em percentual do valor da causa, mas sim conforme a apreciação equitativa do juiz. Eu separei esse teste por entender que esse teste é um teste complexo. Então eu quero você agora muito atento. Complexo no sentido de extenso, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Joga para mim primeiro na questão, por favor. Vamos colocar aqui na questão. Lembrando que é para assinalar a opção correta. Esse eu sempre vou chamar a atenção. Veja isso, é correto. Então vamos lá. Primeiro, o procedimento monitório substitui a ação de conhecimento, devendo o credor a ele obrigatoriamente submeter-se, pois nesse objetivo-se a economia processual e a satisfação do direito do credor, proporcionando no menor tempo possível o título executivo e, com isso, o imediato acesso à execução forçada. Ademais, não cabe ao autor a escolha da via processual. Muito bem. Você que acompanhou hoje o nosso encontro sabe que está errado, porque é a opção, né, do autor. O autor pode promover tanto a ação monitória quanto a cobrança. Não existe obrigatoriedade. Portanto, não falta interesse de agir. Logo, não é? Está errada a alternativa A. Vamos ver a B. No caso, o juiz agiu certamente ao extinguir o feito, pois o cheque prescrito, por ser obrigação natural, não pode embasar a ação monitória. Mais uma vez, acompanhou hoje? Já sabe responder. Olha que importante esses nossos encontros, não? Olha como eles são produtivos. E até súmula, lembra? Então, admite-se sim monitória para cheque prescrito. Errada a alternativa B. Vamos lá, alternativa C. Na ação monitória ocorrida a revelia, o juiz deve nomear um curador especial para promover a defesa do réu e determinar o prosseguimento do processo como ação ordinária de conhecimento. Não está correta na medida que, de fato, existem algumas hipóteses no artigo 9º do CPC de nomeação de curador, mas nenhuma dessas hipóteses, né? Nessas hipóteses eu não vou encontrar o caso da ação monitória. Havendo a revelia, isto é, se o requerido não embargar, não apresentar embargos e nem pagar, como eu disse, converte-se a execução, a monitória imediatamente em execução. Portanto, não há nomeação de curador. Errada a C. Então, D, só pode ser a D a certa. Quando a petição inicial é indeferida, a condenação honorários advocatícios não deve ser fixada em percentual do valor da causa, mas sim conforme a apreciação equitativa do juiz. A D é a melhor delas, ou seja, a D é a que está, de fato, correta. Ora, veja bem, não que o juiz não seja obrigado a fixar de forma equitativa, mas é de bom tom que ele faça isso. Por quê? Para fixar com relação ao valor da causa, eu preciso ter desenvolvido todo o processo. E ao indeferir a petição inicial, isso não acontece. O processo desenvolveu, então os honorários são fixados de forma equitativa, de acordo com o trabalho que o advogado teve. Então a alternativa D é a correta. Ok? Próxima. Sobre a ação de consignação e pagamento, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Eu gosto desse tipo de questão, porque basta aquela 1, 2 e 3, verifique quais são as corretas, você vai ver como a gente resolve isso rapidamente. Vamos lá. 1. A sentença de procedência da ação de consignação e pagamento tem eficácia preponderantemente declaratória. Não preciso nem dizer, não é, que essa alternativa está certa. Vamos ver a próxima. 2. O depósito extingue a obrigação e subtrai o devedor a responsabilidade pela conservação da coisa. 3. A simples mora do credor não isenta o devedor de toda a responsabilidade pela conservação da coisa. Nós já sabemos que a 1 está correta. Não sabemos? Sabemos. Então, se a 1 está correta, eu já vou eliminar a alternativa C. Eu já vou eliminar a alternativa C, que diz que apenas a 2 e a 3 estão corretas. Já elimino a C. Então, eu fico com a A, com a B e, claro, com a D. Não é? Vamos ver, então, a 2. Vamos ver a 2. Se a 2 estiver correta, vamos ver. O depósito extingue a obrigação e subtrai ao devedor a responsabilidade pela conservação da coisa. Verdade. Não é? É claro que aquela consignação que eu falei, que pode ser por objeto bens, embora não tenha discutido isso, mas você já sabe que o depósito extingue a obrigação efetivamente. O depositor extinguiu, não é? E aí